Bom, então já de volta com o Conexão Futura e nessa entrada vamos falar dos problemas que o excesso de peso das mochilas pode causar na coluna. Aqui no estúdio então com a gente está o Luiz Eduardo Carelli, ele é ortopedista com especialização em coluna e trabalha no INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde, que é ligado ao Ministério da Saúde. Doutor Luiz Eduardo, eu queria saber inicialmente o que o excesso de peso pode causar, inclusive ele trouxe um modelo aqui da nossa coluna para a gente entender melhor qual é o impacto, né? Certo. O excesso de peso na coluna, principalmente de crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento, pode acontecer problemas relacionados à parte muscular e ligamentar e até problemas de dores crônicas no futuro. Onde é que ficam os músculos e os ligamentos aqui? Então nós temos, a coluna é formada por um conjunto de vértebras, 33 vértebras, unidas por discos intervertebrais, que são os amortecedores da nossa coluna. E posturas viciosas, excesso de peso carregados de maneira assimétrica podem contribuir no futuro para problemas de saúde. O que é uma postura viciosa, por exemplo? Então a postura viciosa seria usar uma maneira inadequada, uma mochila com excesso de peso, e isso desencadearia uma carga assimétrica em um dos ombros e a criança ou adolescente poderia desenvolver uma chamada escoliose numa postura chamada antálgica, né? Que é uma postura viciosa só para um lado, né? E normalmente nós não temos escoliose. Quando nós olhamos a coluna vertebral, ela é reta no chamado plano frontal de frente. Então qualquer desvio lateral é um desvio que não é natural do nosso organismo, né? E esse desvio lateral nós chamamos de escoliose. Bom, a gente tem aqui a nossa estagiária Lívia, ela veio com uma mochila aqui para mostrar um pouquinho como é que é esse peso. Como é que exerce, que força ele exerce ali na nossa coluna, essa mochila? Então, a mochila, né, ela não pode carregar muito peso, né? Nós recomendamos em torno aí de, no máximo, 10% do peso corporal da pessoa para ser utilizada, e ela está usando de uma maneira adequada a mochila. Pode virar um pouquinho, Lívia, para a gente ver isso no perfil, como é que ela fica. Essa é uma maneira adequada. Maneira justa, né? As alças têm que estar justas do nosso tronco. A mochila não deve ficar passando do limite da cintura, que isso ocorre uma sobrecarga na nossa coluna lombar, e sempre distribuir nas duas alças, nos dois ombros. Essa é a maneira mais correta de ter para usar uma mochila. Aquele hábito de levar a mochila num ombro só, então, é super danoso. Essa, ainda mais com excesso de peso, deve ser evitada. Agora, criança, tem sempre um percentual, né, que vocês recomendam em relação ao peso da criança e sobre o peso que ela pode levar na mochila. Qual é essa relação? Normalmente não existe uma fórmula mágica para isso, mas nós recomendamos crianças em idade pré-escolar até 5% do peso corporal, ou então que utilize aquelas mochilas de rodinha, ou então se a criança já está na fase escolar, já é um adolescente, até no máximo 10% do peso corporal. Perfeito. Então existe sempre uma maneira correta de usar a mochila, né? Tem algumas pessoas que fazem aquele fechamento frontal, né? Ou então usam para frente justamente com medo, né, de serem assaltadas, de serem roubadas na rua, no ônibus, né? Isso. Usam para frente. Tudo bem usar na frente? Pode usar, não é a maneira ideal, mas se for usar bem justa, próximo do centro de gravidade do nosso corpo e com pouco material e pouco peso. Senão isso também pode ocasionar aumento de deformidades na coluna vertebral, isso espasmo muscular e dores. Por exemplo, usar a mochila na parte anterior vai forçar o que nós chamamos de cifose. Nós temos uma cifose, que é uma curvatura anterior da coluna. Eu vou botar aqui um modelo de perfil, fica melhor, de né, perfil. pra gente entender isso. E no perfil nós podemos observar que a nossa coluna vertebral, ela tem uma lordose que é normal na região cervical, uma lordose na região lombar e uma cifose, uma curvatura para frente na região dorsal. Então, usar uma mochila anterior, isso pode ocasionar um aumento da cifose e isso espasmos e contraturas musculares que pode ocasionar dor, tirar a concentração da criança e do adolescente no momento de estar estudando. Então, não é só na sala de aula. Então, a postura, além de carregar a mochila com pouco peso, ela é fundamental para um bom aprendizado. Bom, a gente está vendo aí na Lívia essa mochila que é de alça, né? E tem aquelas famosas mochilas de rodinha, que ficam mais fáceis.
O pessoal da área jurídica costuma usar aqueles carrinhos, né, para levar processo de um lado para o outro. É recomendável? Como é que é a melhor forma de carregar um carrinho daqueles? Então, os carrinhos, quando existe uma sobrecarga de peso para carregar, é melhor distribuir a força através de rodas e puxar. Só que também, se não puxar, não carregar isso de uma forma adequada, você pode ocasionar a torção do tronco. Então, nós temos que também é uma lesão. Isso. Botar a altura da alça do carrinho de acordo com a cintura de cada um. Isso é de uma forma que nós chamamos anatômica de cada indivíduo. Então nós temos que ter cuidado também na hora de transportar as mochilas de rodinha. O professor também pode ajudar a identificar ali quando o aluno está levando de maneira errada, ou mesmo quando ele está numa postura errada, né? A gente vê muito criança e jovem sentada em cima, sobre a perna. Não, com certeza. Então a postura na sala de aula, né, o professor, né, chamar a atenção e os pais também em casa, e nós mesmos nos cobrarmos de uma boa postura, sentar com as pernas flexionadas e os quadris também, a cadeira próximo da mesa, são todas medidas que nós vamos estar cuidando da nossa coluna. Não cuidar na coluna nessa fase inicial aí, na infância, na pré-adolescência, pode gerar problemas já num futuro próximo? Com certeza. Se você tiver uma sobrecarga excessiva na nossa coluna, microlesões, carregar peso, fazer também atividades físicas sem orientação, isso pode sobrecarregar a nossa coluna e virmos a sofrer de males no futuro. Sintomas mais claros de que está havendo algum problema. Então, isso é de fundamental importância, porque às vezes uma escoliose, um desvio, que somente pode ser postural, ele pode merecer um tratamento ortopédico mais sério. Então, os pais devem olhar, inspecionar as costas das crianças para observar se não ocorre nenhum tipo de assimetria, nem dos ombros, nem das cinturas ou qualquer desvio do tronco. Porque qualquer alteração dessa pode não ser somente um fenômeno de uma contratura, de uma escoliose causada por um excesso de peso. E sim uma escoliose que nós chamamos da forma mais comum, que é a idiopática, que acontece, que não causa dor, e seria um desvio da nossa coluna com rotação. Então essa é o alerta para os pais, estarem sempre inspecionando o nivelamento de ombros e grau de rotação do tronco e nivelamento de cinturas. E qualquer desvio importante levar à consulta com o especialista. Bacana. Boa dica, observar seus filhos, né? Sempre. Sempre temos que estar em atenção. Dr. Luiz Eduardo, muito obrigada. Lívia, que gentilmente participou aqui como modelo, mostrando como é que a gente deve levar a mochila na coluna. Obrigada mais uma vez. Bom, você aí de casa, fique agora com a Agenda do Futura. Depois do intervalo tem Toda Criança é Única e na sequência voltaremos aqui com o Conexão. Até já.